uma vigorosa poesia de alcance universal. E se você pensar que o universal também se faz com o par local muito pontual, então Minas também faz parte desse aparato. Quer dizer, é um poeta que consegue manejar muito bem os vetores, as coordenadas da poesia universal, né, e consegue universalizar sua poesia, graças ao domínio de técnicas, graças à consciência, à responsabilidade que tem, etc., as leituras que fez, né? Mas também é um poeta intimamente e visceralmente ligado ao seu local, à sua pedra, né? A poética da pedra do Drummond não vem de outro lugar senão das pedras de Minas, né? Então, quer dizer, essa interpretação nacional ela vai oscilar exatamente entre o muito localizado, que é Itabira, que não sai, né, que o Drummond carrega durante todo o tempo, e esse desejo de universal. Se a gente pensar, por exemplo, num poema, um poema como A Máquina do Mundo pode muito bem condensar essas duas coisas, né? É numa pedregosa estrada de Minas que o poeta caminha e recusa a máquina do mundo, né? Então, quer dizer, essa ideia de que Minas também é o Brasil, quer dizer também que Minas também é o mundo, de alguma forma, para lembrar outro mineiro que é o Rosa, né? O sertão é o mundo. Então, essa confidência do Itabirano, ela é também uma confidência sobre os pactos sociais, históricos, psicológicos que o poeta faz com o seu local, né? E com a pátria também, né? Com a nação, de alguma forma. E aí isso vai sendo... É interessante porque tudo isso vai sendo atravessado por um rio íntimo muito forte. Então quer dizer que a pátria, ou o Brasil no Drummond, ele não é só referencial. Ele é alguma coisa que atravessa o âmago, né, dessa voz lírica que fala dilaceradamente das coisas que aparecem aí. E aí Minas aparece muito como a parte, digamos assim, do atraso ou do passado que tão brasileiramente permanece nos momentos que vão se sucedendo na história, né? Parece que as coisas não vão se resolvendo, como é o caso de Confidência do Itabirano. Se Itabira vira uma fotografia na parede, a dor não se resolve, mas a dor também é o que faz o poema existir. Então acredito que seja dentro desse par, né, dialético entre o universal e o muito local que a nação vá se entremeando. Há uma dialética também muito grande entre o passado, o presente, as contradições que você... É interessante, há um diálogo permanente de contradições, né? Na verdade é essa, né? Quer dizer, é o que você apresenta aqui, quer dizer, é o país alegre, mas ao mesmo tempo é aquele país da dor do Itabirano, ele é o país que de certa forma se moderniza loucamente, mas que mantém certas tradições muito arraigadas no seu espírito, enfim... O Brasil do Drummond é o Brasil dessa dialética, desses contrastes também. Exatamente. Para lembrar o Mário novamente, o Mário dizia que em Drummond só se pode ver, né, a sua poesia, quer dizer, a sua poesia é feita de coisas que se contrariam com ferocidade. Então, essa foi uma das frases guia assim, do meu trabalho, né? Então, é exatamente perseguir na obra do Drummond esse poder que as contradições têm de fazer a gente enxergar as coisas, né? E no caso da poesia do Drummond, acho que isso é fundamental. É impossível ler o Drummond sem aproveitar o máximo da sua poesia exatamente a partir desse eixo de contradições. Então lá a gente vai ver, por exemplo, a ideia da individualidade e do coletivo, né? Essa é uma contradição básica também, quer dizer... para citar, por exemplo, novamente o poema Confidência do Itabirano, o próprio título do poema é uma contradição, né? Quer dizer, a confidência nos levaria a pensar em algo individual, mas o Itabirano já nos leva a uma ideia de coletivo, quer dizer, já não é uma confidência individual, mas uma confidência que se coletiviza. Então essas ideias, né, entre o individual e o geral, entre o passado e o presente, né, mais do que tentar ver como é que Drummond supera essas contradições, a tentativa nas análises foi ver exatamente como é que ele mantém essas contradições como matéria viva da própria poética, né? Quer dizer, como instrumentos de revelação das inquietudes, para lembrar o estudo clássico do Antônio Cândido, né, sobre o Drummond, que ainda é uma referência importante. Então, quer dizer, essas inquietudes fazem com que o poeta nunca tenha certeza de nada. E isso é uma coisa boa, por exemplo, para a gente ler a poesia dita engajada do Drummond, né? Então, essa separação não é
entre poesia engajada e poesia não engajada do Drummond, eu acredito que ela não seja muito produtiva. Mas ela é produtiva sempre que nós a enxergarmos sob esse prisma das contradições. Quer dizer, um engajado meio desacreditado, né, ou um descrente com um desejo de transformação, né? O Drummond se estabelece nesse meio, muito contraditório, né? E também há uma coisa que você destaca muito, que é a técnica poética do Drummond. Quer dizer, ele tinha consciência, claro, ele conhecia toda a tradição poética, mas mais do que isso, ele conseguia exatamente, em cada poema, o tom exato de cada poema, né? Quer dizer, ele sabia se aquilo valeria a rima ou a solução, para usar uma contradição dele, né? Quer dizer, como é isso no Drummond também? Exatamente. Eu acho que essa é exatamente essa consciência da poesia como em primeiro lugar, como uma técnica, né? Isso não quer dizer que essa técnica é vazia, ou intransitiva, é um mero divertimento de eleitos, né, que sabem dominar essa técnica. Mas digamos assim, é a utilização de técnicas para dizer alguma coisa. Quer dizer, no Drummond, é uma das coisas que eu digo, não está no livro, mas é uma das coisas que eu digo quando eu vou falar sobre o livro. No Drummond, me parece pelo menos, que não há outro recurso senão escrever um poema. Quer dizer, o poema é alguma coisa que realmente nasce de uma real necessidade de comunicação, de alguma coisa. Não é o versejar por, como ele próprio dizia, né, um mero versejar por entrar em contato com as forças líricas do mundo momentaneamente, tá? Mas é um momento em que não se pode dizer nada a não ser fazer um poema. Bom, agora fazer um poema não é simplesmente expressar sentimentos, não é só lutar contra alguma coisa, mas é, sobretudo, organizar uma forma capaz de dar a ver aquele momento, né? Aquele momento em que as coisas já não podem ser percebidas senão por meio do poema, da técnica poética. Então, a utilização da técnica aí cumpre essa função, quer dizer, não é uma irresponsabilidade, é algo de profunda, para usar uma palavra que a gente está usando aqui várias vezes, né? É a responsabilidade poética dele. Então, acredito que esse conhecimento que ele tem das técnicas, né, essa profunda habilidade que ele tem, faz com que cada poema, é impressionante como cada poema parece muito bem acabado, né, como cada poema parece insubstituível. Né, não se pode dizer outra coisa, senão esse poema nesse momento. Então você vê isso, por exemplo, em poemas longos, né, o Bandeira mesmo falava isso, né, em poemas longos e em poemas muito curtos, né? Quer dizer, é uma gama de técnicas que é impressionante. Num poeta longevo, que praticamente escreveu aí se a gente pegar da década de 30 até a década de 80, o Drummond escreveu durante o século XX inteiro no Brasil, não é? Ele foi, digamos assim, um ponto de inflexão da poesia brasileira. Então, e isso demonstra, não é, que ele soube também aprender novas técnicas. Ele dialoga com a poesia concreta, por exemplo, com o formalismo, né, com o hermetismo mais vigoroso, com a poesia dita pública, ou a nova antipoesia que surge nos anos da guerra, né, para falar dos problemas e tal. E ele dialoga com tudo isso com uma independência, né? Essa consciência da independência vem exatamente desse manejo das técnicas. O poeta vê antes da comunicação, vê o que fazer com isso, né? Esse é o grande artista, que vê o material e o que ele vai fazer com esse material, né? O poema que ele faz para Nara Leão é emblemático nesse sentido, né? Porque ele é um poema de ocasião, mas que ganha uma dimensão, né, muito grande, né? Agora, você também escreve poemas, né? Quer dizer, até que ponto a poesia do Drummond acaba influenciando na sua poesia também? A poesia do Drummond, eu acho que é uma influência. Existe até um crítico que diz que existe um certo padrão Drummond que reveste os olhos do leitor, da crítica e do público, né? E também é provável que isso esteja entre os poetas, né? Seja uma presença entre os poetas, esse padrão Drummond. Então, eu acredito que seja um autor sem o qual nenhum autor de hoje pode viver, nenhum poeta de hoje pode viver. Quer dizer, sem o conhecimento do Drummond, escrever é complicado, porque é provável que você vá retroceder, né? Agora, de fato, o Drummond é uma grande influência, mas é um poeta de quem eu sempre tive medo de escrever, porque é um poeta que também, mais ou menos como ele próprio diz do Casimiro de Abreu, ele diz que o Casimiro de Abreu escreve
poemas de uma forma